inaugurando uma nova, nós ainda estamos tentando encaixar qual que é o melhor horário para a reunião. Aí outro dia eu estava lá no clube falando com o pessoal falou, mas esse horário é ruim. Eu falei, todo horário é ruim, né? A gente faz de terça à noite, é dia de semana. O último nós fizemos no sábado de manhã, veio bastante gente no sábado de manhã. O Walter não gosta do sábado de manhã, então ele fez um movimento ali dentro do NECO e me derrubou na votação, eu perdi. Então a responsabilidade é dele, né? Queria agradecer a presença de vocês. Nós estamos, como falado, a gente está ainda começando um trabalho, né, do Núcleo de Estudos do Corinthians. Estou vendo aqui algumas caras novas, né? Então, o Núcleo de Estudos do Corinthians foi formado ano passado, né, com o desejo de criar um grupo de pessoas que criem capacidade de estudar a história do clube relacionado com os diversos momentos da sociedade brasileira. Em geral, já foram realizados trabalhos muito bonitos sobre o Corinthians, né, e sobre outros clubes de futebol, mas sempre isoladamente, sempre aquela coisa, quantos gols, quantos campeonatos, né? O nosso desejo é estudar a história do clube relacionado com a sociedade. E o Corinthians se confunde a história do Corinthians com a história da nossa sociedade. Seja nos processos dos fluxos migratórios e migratórios, na modernização, na industrialização, né? E nesse processo nós já fizemos algumas reuniões importantes, né? Fizemos não sei se vocês participaram, fizemos uma reunião com a temática do racismo, da igualdade racial. Fizemos uma reunião Traquilê, fizemos uma reunião com a discussão das mulheres também, né, de igualdade de gênero. Realizamos aí momentos importantes, a gente está muito feliz. E hoje a gente inaugura uma nova etapa, né, porque nós vamos discutir uma questão muito importante e falar da história do clube. E a gente já fica desde já muito feliz aí com a vinda do pessoal do Remo, que está aqui, o senhor Carlos Magno, e o Solera, Dorival, né? Dorival Solera, campeão mundial de Masters pelo Corinthians. Pedir uma salva de palmas. Solera, no Remo, pelo menos o Palmeiras tem mundial? Não tem no Remo. E a gente é tetra, né? Então tá bom. Então é isso, gente. Eu não vou me alongar muito. Eu queria só falar um pouquinho do funcionamento do NECO. Essa aqui é uma reunião de estudos, né? A gente trouxe aqui para essa sala, aqui, a segunda reunião que a gente faz aqui, que é uma reunião mesmo para a gente ter um espaço de reflexão, né? Organizar esse memorial do Corinthians, não do ponto de vista dos troféus, mas das nossas histórias, das nossas histórias contadas. A gente estava falando paralelamente com o Carlos e com o Dorival. É importante essas pessoas que têm histórias para contar, que a gente registre, né? E é por isso que eu também queria agradecer aqui o Edson e o Kodama da TV Jornada, né? O Kodama é nosso pesquisador também, o Edson está ali atrás. É muito importante porque a gente vai gravando e vai tendo esse arquivo, né? Essas lembranças aqui guardadas para a gente contar para as próximas gerações. Não é fácil fazer eu queria agradecer aqui imensamente a presença do Oldano, diretor de natação. Queria pedir uma salva de palmas para o Oldano também. Agradecer o Oldano, nos presenteou com uma bandeira, aquela bandeira que, como eu vim direto do aeroporto hoje, não deu para trazer. Ele mandou fazer lá uma bandeira da Santíssima Trindade, Cláudio Luizinho Baltazar, né? Que a gente sempre coloca aqui nas nossas reuniões, hoje acabou ficando em casa, né? E o Oldano, o pessoal do Remo sabe como é difícil você fazer, a gente também, né? Fazer qualquer coisa aqui no Corinthians que não seja futebol, né? É muito sofrido, é muito difícil, mesmo história, você fala, história, né? Nós estamos sempre despertando, é um trabalho que a gente vai tentando mobilizar e sensibilizar as pessoas, né? O Dano sabe, né, cara, é muito difícil, tem muita gente que acha que não tem que ter clube mais, tem gente que acha que isso aí não precisa, ou inconveniente, piscina inconveniente, rema inconveniente, né? A gente não, aqui a gente do NECO, a gente acima de tudo tem um amor muito grande por esse clube, viu? Queria convidar vocês que não seja só essa presença da data de hoje, com esse barco bonito que vocês trouxeram aqui pra gente para enfeitar, a gente vai filmar aí, né? Que está aqui enfeitando a nossa reunião, mas que vocês possam estar nas próximas reuniões também, trazer mais dessas histórias, né?
e a gente também poder colaborar com o que for possível com o departamento de vocês, né? Vamos nos unir nesse amor que a gente tem pelo Corinthians. Então a gente vai ter aqui a primeira parte com o professor Rogério Vieira Gomes, que preparou essa apresentação de hoje, e o Walter também vai fazer, o Walter Falseta, que produziu um livro sobre, que ele fala da questão da várzea do Rio Tietê. Hoje todo mundo fala várzea, esse daqui é uma várzea, esse moleque é uma várzea, mas as pessoas não entendem aqui qual é o significado da várzea, né? Principalmente as gerações mais novas, né? E a importância disso para o Corinthians. E esse rio, que devia ser um presente para a cidade, devia ser a maior bênção. Quantos países do mundo não tem um rio como esse? E o rio também é um inconveniente para a cidade, né? Acaba que tem esse rio no caminho, né? Como se fosse um problema para a cidade. Esse e tantos outros rios, como o Tamanduateí. E uma reflexão que a gente fez, qual que era a nossa ideia? Vamos fazer uma discussão sobre o rio, vamos falar aquela questão do marginal sem número, como o pessoal chama a gente jocosamente, o marginal sem número, né? E é isso mesmo, porque você vê, né, as populações que moram em áreas de manancial, o pessoal fala, tá vendo, quem manda morar no barranco, né? Tem um deslizamento, a população morre no soterramento. Quem mandou morar no barranco, como se fosse estilo de vida, né? A pessoa mora no morro, né, mora na beira do rio, porque fosse estilo de vida, né? E se confunde com a degradação do nosso meio ambiente, com o problema de moradia muito sério do nosso país. E esse rio, esse desastre que é o Rio Tietê hoje, ele é reflexo da desigualdade social, é reflexo da moradia, do problema de habitação, de moradia, de saneamento, das grandes, da perversidade, né, desse nosso capitalismo precário que a gente tem, com as empresas despejando esgoto, né? Eu não vou antecipar aqui, mas é só isso, a gente assumir esse marginal sem número e vamos contar um pouquinho dessa história do Rio Tietê. A próxima reunião de estudos, ela será no dia 19, de estudos não, a próxima reunião de trabalho. Eu convido quem quiser colaborar como pesquisador do NECO, propor outros temas. A gente tem 3 tipos de reuniões. Tem aquela reunião pública, que é maior, quando a gente traz convidados de fora, tem essas reuniões de estudo, e nós temos as reuniões de trabalho. Então, acessem a página do NECO no Facebook, curtam a página e participem aí das nossas atividades da reunião de trabalho, até para vocês proporem, quem tiver, o pessoal do Remo quiser outro dia fazer uma outra apresentação, ou dano, participa, manda para a gente, que a gente coloca aqui para a gente compartilhar esse conhecimento, tá bom, gente? Então, boa apresentação para vocês. Depois, o pessoal do Remo vai trazer aqui as histórias também, depois que vocês terminarem. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Gostaria de agradecer a presença. Eu não gosto muito de microfone, acho que vou acabar deixando ele de lado em algum momento, tá? Mas, por enquanto, vamos com ele. O tema da apresentação chamou a atenção de vocês em algum aspecto? Então, isso é interessante, né? Então, marginal sem número, né? Contribuição do Parque São Jorge do Rio Tietê na formação do Corinthians. Alguns amigos vieram me procurar, até o Fernando aqui do Cultural, né? Estava aqui no clube. Ele, cara, mas marginal sem número? Pois é. Isso. Antes de falar sobre o tema, gostaria de agradecer essas pessoas. Já estava esquecendo, né? O Odan, que aqui está, já foi anunciado, o seu Carlos, o Edson, aqui sócio do clube, que forneceu materiais sobre o Tatuapé bastante interessantes, a equipe do NECO, o Luiz e o Fábio, que na reunião anterior trouxeram um trabalho bem interessante sobre os primeiros locais do Corinthians na cidade de São Paulo. Então eles conseguiram mapear isso e, de uma certa forma, nos estimulou a fazer essa apresentação de hoje. Então, voltando ao título, né, é de certa maneira uma provocação, mas é uma boa provocação para o corintiano, né, para que a gente se apegue à questão do rio, ou dos rios de São Paulo, porque o Corinthians é um clube varziano, e isso é um motivo de orgulho para nós. Conforme o Rafael falava, né, nessa apresentação, a questão dos rios em São Paulo, os rios passaram a ser um obstáculo para o nosso desenvolvimento, que a gente vai falar um pouco disso.
Então, tudo que é ligado aos rios em São Paulo são deixados em segundo plano, né? E assim são os nossos adversários quando eles nos provocam. Então, o time da Marginal Sem Número, nós somos o time do Rio Tietê, sim, porque boa parte do nosso desenvolvimento esteve aqui, a nossa casa está aqui, né? No Parque São Jorge. Então a gente tem que assumir essa identidade, porque a nossa identidade é de clube popular, né? Então, um clube popular que está ligado ao seu rio mais importante, aos seus rios, né? Aqui é uma pequena introdução, né? Então, primeiro para falar dessa questão do título, que é dessa boa provocação, para reafirmar o Corinthians como um clube varziano, popular. E o terceiro tópico, que vem ao encontro disso, que o Corinthians é uma confluência de culturas, etnias e classes sociais. O que nos torna únicos é essa questão de um clube que tem as suas origens operárias e que ao longo dos tempos pessoas de diferentes classes sociais, inclusive da elite, chegaram, né, a fazer parte do clube e também contribuíram. Então o Corinthians é essa grande mescla. Nós não temos uma cara, né? O corintiano ele pode ser de diversas... Boa tarde. Então o corintiano ele não tem uma cara, né? É a cara do povo brasileiro. Então nós temos aqui, né, mesmo na plateia, pessoas de diferentes origens. Então é um pouco isso. Não só a origem quanto a classe social, mas a origem étnica também. E, inclusive uma das questões interessantes dessa apresentação é perceber como a comunidade sírio-libanesa contribuiu para um dos grandes elementos da nossa cultura corintiana, que é São Jorge, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então é bem interessante, né? A gente pensa, mas os sírio-libaneses, né, que existem muitos em São Paulo, deixaram muitas marcas, muitos são corintianos, né, mas eles acabaram tendo uma influência importante num dos nossos elementos da cultura. Uma outra questão é que o Corinthians é um clube poliesportivo, conforme o Rafael falou. A gente não está só ligado ao futebol, né? A gente tem uma história muito importante no basquete, inclusive a gente vai falar um pouquinho, né, que não é o foco, mas só para mencionar, já que a gente vai falar do Parque São Jorge. E nós somos o clube do Remo, por isso os nossos colegas do Remo estão aqui. Então, o Corinthians é um clube que tem uma história muito forte ligada ao Remo, tanto é que o nosso escudo tem relação direta com isso. E ali, como último tópico, então o objetivo da apresentação é analisar aspectos do desenvolvimento do Corinthians nas primeiras décadas do século XX e sua relação com os rios de São Paulo. Então essa é uma forma mais clara do nosso objetivo. Então, para poder falar de tudo isso, é bom a gente colocar um contexto histórico, né, para que a coisa não fique solta. Então a gente vai falar de um contexto histórico e geográfico. O recorte histórico que a gente fez para essa apresentação é esse período, né, do final do século XIX até mais ou menos metade do século XX, um pouquinho mais. E aí vocês podem perguntar, mas por quê? Se o Corinthians foi fundado em 1910? É porque é esse momento de desenvolvimento da cidade de São Paulo, né, ou melhor, quando São Paulo se torna uma metrópole. Então, até desse momento para trás, São Paulo não era, né, o principal centro econômico do Brasil. É com esse momento, com a economia cafeeira, depois com a industrialização, é que São Paulo vai se tornar essa metrópole, né, que caminha, inclusive, né, para uma cidade global, que é o que nós temos hoje. Então, nesse contexto é que o Corinthians surge. Todos nós sabemos que o Corinthians tem alguma coisa especial, por isso nós somos corintianos, né? Só que o Corinthians só tem a grandeza que tem porque ele está nesse contexto social, econômico. Então, esse momento, né, é da República Velha até o período Vargas, certo? Então, é um momento em que São Paulo começa a se enriquecer com o café. Então, lembrando rapidamente, né, a atividade do café ela começa lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e vem até o Vale do Paraíba Paulista e se espraia para o oeste paulista. Então, nesse contexto, São Paulo começa a se enriquecer, começa a construir uma infraestrutura de transporte para poder escoar esse café, e vem os imigrantes,
substituindo mão de obra escrava, né? Não vou me alongar muito nesses temas, mas só para dar esse contexto. Então é nesse caldeirão cultural que o Corinthians vai começar a se formar, e aí em 1910 temos a nossa fundação, né? E aí eu coloquei esses dois tópicos só para a gente refletir um pouco sobre esse momento histórico, né? Então São Paulo tem o pioneirismo no futebol. Há uma questão interessante que o Walter vai inclusive falar sobre a Várzea do Carmo. O futebol ele é praticado no Brasil, né, nesse período, então final do século XIX, começo do XX, e em vários lugares no Brasil se jogou futebol. Só que o primeiro registro de fato que a gente tem é em São Paulo, na Várzea do Carmo. Então foi o primeiro lugar do Brasil em que o futebol foi jogado com as regras da Federação Inglesa, que foi a primeira compilação de regras que o futebol teve, então que é do final do século XIX. Então aqui a gente teve a primeira partida com as regras, com os equipamentos e tal, então por isso o São Paulo é a cidade pioneira. E aí esse autor, Mascarenhas, que é um colega geógrafo da UFRJ, né, do Rio de Janeiro, que ele estuda o futebol, as relações do futebol com a geografia urbana, ou seja, com o desenvolvimento da cidade, ele coloca essa frase, né? A cidade de São Paulo se antecipou a todas as demais no Brasil, na adoção organizada do futebol, tanto na prática elitista, quanto na sua posterior popularização. Então ele pensando nesses antecedentes aqui, que eu falei, então ele coloca São Paulo como pioneirismo. E outro dado interessante para vocês pensarem no crescimento da cidade, 1872, São Paulo tinha pouco mais de 31 mil habitantes. Em 1910, que é o ano da nossa fundação, olha o salto que deu. Então, é nesse ambiente que o Corinthians vai ser formado, de pioneirismo do futebol e de um dinamismo social e econômico, né? E aí, falando no contexto geográfico, rapidamente, já que a gente vai falar de rios, a gente vai falar um pouquinho da Bacia do Alto Tietê. Então, o que é a Bacia do Alto Tietê? É uma bacia hidrográfica, né? Então, a bacia hidrográfica é um conjunto de elementos em que o rio é o principal fator, né? Então, o rio, ele leva, grosso modo, matéria e energia dos pontos mais altos para os pontos mais baixos do terreno. Então, essa é a função, digamos, da natureza de um rio. E aí, a bacia hidrográfica é tudo que envolve esse contexto. Então, são as vertentes, são as matas, os solos, né? E nós temos em São Paulo, no estado de São Paulo, a bacia do Rio Tietê, que é uma bacia muito grande, que ela vai desaguar na bacia do Paraná, que por sua vez desagua na bacia do Prata, que vai desembocar lá no delta, né, do Prata em Buenos Aires, né? Então, aqui na região metropolitana de São Paulo, nós estamos na bacia do Alto Tietê, porque um modelo clássico de estudo de bacias hidrográficas divide a bacia em 3 setores: alto, médio e baixo curso, tá? Então, a bacia do Alto Tietê, que é aqui da nossa cidade de São Paulo, os principais rios com uma importância histórica, econômica ou mesmo do ponto de vista do meio físico, é o Rio Tietê, que, claro, é o canal principal dessa grande bacia, né? O Tamanduateí, o Pinheiros, o Anhangabaú, o Ipiranga e outros. O Aricanduva, também importantíssimo, né? Então, só para contextualizar vocês de onde nós estamos, né, do ponto de vista geográfico, né, que conjunto de rios são esses. As características naturais desses rios da cidade de São Paulo, da região metropolitana, né, são os canais meândricos. O que é isso? Nome estranho, né? São canais que eles formam como se fossem cobras. Tem uma ilustração aí. Então eles fazem curvas muito sinuosas, então tem essa definição, né? Os rios descrevem curvas sinuosas, largas, harmoniosas, semelhantes entre si, deixando em suas margens áreas alagadiças. Então, é nessas áreas que o futebol vai se desenvolver. Por quê? A gente falava que o rio, a partir de um determinado momento na história de São Paulo, ele vai ser um obstáculo ao crescimento da cidade. E aí esse obstáculo ao crescimento da cidade foi deixado para as pessoas de menor poder aquisitivo, de mais baixa renda. E era nessas áreas que o futebol não oficial era praticado. Então, o futebol brasileiro e paulista, sobretudo, teve grande desenvolvimento nessas áreas. Por quê? Eram áreas planas que eram alagadas periodicamente, né? Então, é nesse ambiente que era para recreação, quando muito,
futebol vai se desenvolver, porque não precisa de grandes recursos, e as pessoas vão começar a ocupar essas áreas. E aí uma série de clubes vão se desenvolver. Então aqui é só uma ilustração da bacia do Alto Tietê. As nascentes da bacia do Alto Tietê estão todas nessa área aqui. Então são esses municípios aqui da Grande São Paulo, né? Mogi das Cruzes está aqui no centro, Guarulhos. Lembrando que um rio nunca tem uma única nascente, são várias nascentes. Isso é meio história de documentário, assim, da Globo, sei lá, Globo Rural, né? Que eles querem mostrar a nascente do rio. Não existe uma nascente, são várias. Então aqui é o conjunto das nascentes e como esses rios vão se espraiando, né, em direção aos pontos mais baixos. Então aqui a gente tem o Tietê, o Corinthians está mais ou menos aqui. Então é só para dar esse contexto, né, de onde nós estamos. E aqui são os canais meândricos que eu falei, né? Então são esses S's. Então imaginem que onde nós estamos exatamente, há mais de 100 anos, tinha uma configuração muito parecida. Isso aqui é uma imagem de satélite que foi retirada a partir do Google, né, da plataforma do Google, do centro do estado de São Paulo. Isso aqui é o Rio Tietê, por incrível que pareça. Ainda hoje, ele está assim, ele está com a morfologia original preservada, bem no centro do estado. Então, guardadas as diferenças geológicas, que eu não vou entrar nisso aqui, nem preciso, o Rio Tietê ele tinha essa forma muito parecida, com algumas diferenças, mas grosso modo era isso. E aqui tem uma ilustração de como esses canais eles, evoluem na natureza. Então, aqui seria o estágio final. Então, aqui seria o ambiente onde o futebol de várzeas ele se desenvolve. São essas áreas planas, tem essas áreas alagadiças aqui. Então, pode se formar um lago, pode se formar um pântano popularmente, né? Então, o nome técnico disso aqui é planície fluvial e que a gente chama de várzea, que é onde o futebol se desenvolve e os outros esportes, enfim, que a gente vai falar. Então, já vinha tratando um pouco sobre isso, né? Do uso e ocupação das planícies fluviais. Então, das origens de São Paulo até a segunda metade do século XIX, os rios serviam como meio de transporte de pessoas, né? De transporte de pessoas e troca de mercadorias. No período pós-1850, eles começam a representar um obstáculo ao crescimento, que é o que a gente já falou. Então, na década de 20, do século 20, os rios Tamanduateí e Anhangabaú, eles foram canalizados para a formação de parques, que é esse momento, quando os rios deixam de ser um elemento tão importante na paisagem e eles vão sendo esquecidos, negligenciados. Agora o Walter vai falar um pouco para a gente, já para a gente entrar na questão do Corinthians, da Várzea do Carmo, que é aquela área onde houve a primeira partida oficial do futebol paulista e brasileiro. Então ele vai explicar um pouquinho e trazer algumas imagens muito legais de fotógrafos da época, entre eles o Militão, que era um fotógrafo importante, que conseguiu registrar toda a mudança, né, da São Paulo nesse momento tão interessante. E aí ele vai falar um pouco sobre a Várzea do Carmo. De pé, Walter. Oi? Oi, gente. Conforme disse o Rafa, eu participei da produção de um livro sobre a área do mercado municipal de São Paulo, que é a Várzea do Carmo. A Várzea do Carmo é esse lugar onde surgiu o futebol brasileiro oficialmente no dia 14 de abril de 1895, com esse primeiro jogo promovido pelo Charles Miller entre o pessoal da Gas Company e da São Paulo Railway. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Várzea do Carmo, né? Ela é importante para o surgimento do Corinthians, ela é importante também para o surgimento da São Paulo Industrial, né? A gente tem aqui alguns elementos antecedentes que são interessantes. Ali, por exemplo, a gente tem o traçado do Peabiru. O que é o Peabiru? O Peabiru é uma linha de comunicação entre os povos nativos da América do Sul. Ele ligava São Paulo até Cusco, no Peru. Ele tinha mais ou menos 1,40 m de largura, 40 centímetros de profundidade. E havia um tráfego até bastante intenso
de pessoas e mercadorias, isso muito antes da chegada dos portugueses ao Brasil. E às vezes as pessoas falam, mas por que São Paulo se tornou uma cidade interessante? Porque ela era um dos pontos finais dessa estrada. A gente tem aqui a área de São Paulo e logo abaixo a área de São Vicente. Então, essas mercadorias e pessoas trafegavam, chegavam até o litoral atlântico, em São Vicente, e mais abaixo, aquele outro ponto, é Cananéia. Bom, o que a gente tem em São Paulo? A gente tem esse rio, que foi citado pelo Rogério, que é muito importante para a cidade nesse período, que é esse aqui, que é o Tamanduateí. Ele vem lá de Mauá. Ele é um rio cheio de voltas, né? Os índios chamam Rio das Sete Voltas, ou Rio das Muitas Voltas, e aqui é mais ou menos onde está hoje o Parque Dom Pedro, né? E aqui é a chamada Colina Histórica, onde surgiu a cidade de São Paulo. O pessoal chama de Pequena América do Sul, né? Porque vocês podem ver que lembra o mapa da América do Sul, né? É interessante isso. E aqui a gente tem o rio Anhangabaú. Aqui é onde está o viaduto do Chá hoje em dia. Aqui é onde estava o pátio do colégio, numa área mais elevada, e de onde o Anchieta, o Manuel da Nóbrega e a sua população original de São Paulo de Piratininga podiam guardar a cidade, né? Os inimigos, quando chegavam por aqui, ó. Os Tamoios. Então, o pessoal lá, ó, Tibiriçá, Tabatinguera, eles protegiam a cidade dali. Se alguém aparecesse, era como se tivessem uma barreira natural de proteção. E aqui a gente tem uma imagem muito antiga, de 1844, não é uma foto, é uma obra artística do Paulo Resutti, da Várzea do Carmo, em 1844. Vamos passando. Aqui é outra imagem, um pouquinho adiante, de 1858, isso está no Museu Paulista, é uma pintura, é até um lugar agradável, né? Bucólico e tal, e com transformações muito grandes durante o ano. Por que se chama várzea? Né? Porque parte do ano, na época das chuvas, a água toma conta daquela área enorme. Na época do inverno, normalmente, a água se recolhe e sobram espaços para as mais diversas atividades, entre elas, na virada desse período do século XIX para o XX, o futebol. Aqui é interessante, ó, todo mundo conhece a Rangel Pestana, né? Ela é larga, né? Quando a gente está descendo ali da Sé, a gente vê ali já o Brás. Essa é a Rangel Pestana em 1862. Olha que interessante, ela é uma ruazinha bastante estreita, né? E é uma das fotos dessa figura que é um dos primeiros fotógrafos, né, do Brasil, que é o Militão Augusto de Azevedo, né? A Ladeira do Carmo, 1862, a atual Avenida Rangel Pestana, e lá embaixo, isso aqui é a Várzea do Carmo, né? Ela está nesse período inundada, como a foto é branca e preto, não dá para a gente saber, mas ela está tomada pela água, e adiante a gente tem o que eles chamavam na época de Freguesia do Brás, que é o bairro do Brás. Isso aqui é interessante, a gente anda hoje pela 25 de março, não tem noção de que ali é como se fosse uma Troia, né? Troia é a cidade que dizem que foi construída várias vezes, uma vez em cima da outra. E aqui a região da 25 de março, ela teve o primeiro mercado municipal de São Paulo, que é de 1867, essa foto é de 1880. Depois ele foi demolido e deu lugar a esse outro mercado, é no mesmo lugar. Aqui é a Várzea, aqui está o Brás, e essas são colinas aqui de Guarulhos e da Penha. Essa região aqui, exatamente. Aqui a gente tem o mercado que surgiu no lugar, em 1907, e vejam como as coisas têm vida curta em São Paulo. Ele foi criado em 1907, e no início da década de 20 ele já foi derrubado para se construir o Parque Dom Pedro. E aqui a gente tem o terceiro mercado municipal, que fica mais ou menos aqui, um pouco adiante, na época da construção, em 1933. Esse, felizmente, persiste, está lá e pode ser visitado. Aqui uma imagem interessante também, isto é fotografia, 1882, é a Várzea do Carmo, e aqui é o Mosteiro de São Bento, fica ali. Vocês conhecem isso aqui? Parece que é
é Ouro Preto, que é Vila Rica, mas é São Paulo nessa época aqui. A gente vê ali a colina histórica, né, que a gente já viu, aquela pequena América do Sul, e aqui a gente vê a Várzea do Carmo, também é uma foto do Militão. Essa foto, essa na verdade é um óleo sobre tela, né, do Benedito Calixto, a gente ouve falar muito dele por causa da praça, né? E o que ele dizia é que São Paulo tinha um mar particular. Qual era o mar particular de São Paulo? Era a Várzea do Carmo na época das cheias, normalmente em dezembro e janeiro, às vezes em fevereiro. E aqui dá para ver uma área enorme tomada pela água, né? Ele estava na colina histórica, né? Aqui está o mercado, e ele está fazendo essa imagem mostrando o Brás ao fundo, né? Agora, a gente tem algumas imagens bem interessantes. Aqui já é uma foto do final do século XIX, do Guilherme Gensler, e essa foto é feita do lado de lá, né? Então aqui está a colina histórica e o fotógrafo está do lado de lá. E o que a gente começa a ver aqui tem a ver com a história do Corinthians? Carroceiros. Gente, o clube Corinthians era chamado no início do clube dos carroceiros, né? Pela grande quantidade de carroceiros que se agregou ao clube naqueles primeiros anos e que participou da fundação. Não eram apenas os taxistas da época, dos Tilburys, como o Alexandre Magnani, que foi o nosso segundo presidente, mas também carroceiros que levavam mercadorias ou que muitas vezes faziam a coleta pública do lixo, né? E aqui a gente vê alguns carroceiros. Eles provavelmente, eu vou adivinhar, eles devem estar dando água para esses cavalos aí, ou devem estar lavando o Tilbury, né? E isso aqui eu não sei o que é. Eu tentei. Vocês que enxergam melhor, é um cachorrinho ou é alguém tomando banho? Bom, mas isso mostra que essas águas não eram poluídas ainda naquela época. Isso também é da mesma época, e de novo, sempre que a gente faz essa pesquisa, a gente encontra muitos carroceiros nesse lugar, né? Então está aí um pouquinho do nosso DNA, né? Carroceiros corintianos frequentavam aquela área. Por que é interessante fazer essa conexão? O Corinthians tem um clube antecedente, né? Ele se chama Botafogo, muita gente chamava de Botafogo da Paula Souza, que é uma das ruas que sobem da Várzea até a colina histórica. E o Botafogo jogava onde? Jogava na Várzea do Carmo, né? Então é interessante ver que os nossos carroceiros provavelmente tinham relações de amizade com esses jogadores da Várzea. Isso é interessante, que mostra um pouquinho do que eram as segmentações sociais, né, naquela época. São Paulo tinha um grande número de lavadeiras, né? E elas são conhecidas como lavadeiras do Glicério. E elas lavavam essas roupas, muitas dessas roupas eram lavadas para fora. Elas ganhavam dinheiro com isso, faziam isso para as famílias ricas bem favorecidas de São Paulo. E elas faziam isso também nas águas do Tamanduateí, ali na Várzea do Carmo, um pouquinho mais acima. É mais ou menos onde ali ficam os imigrantes hoje na igreja, onde o Padre Júlio atua, tal, é mais ou menos naquela área. Também é uma foto do Guilherme Gensler. Eu costumo citar sempre o nome dos fotógrafos, porque é muito importante. Às vezes fala, está repetindo de novo o nome do fotógrafo, mas é importante. A gente só está sabendo dessas coisas, né? E a gente só recebeu esse legado de informação porque essas pessoas foram lá e fizeram essas fotos um dia. Então eu acho que eles merecem essa honra, né? Vamos lá. Aqui, as lavadeiras estão... A minha mãe chamava de coarar roupa. Vocês lembram desse termo? Coarar hoje ninguém mais usa, né? Mas estão coarando a roupa, fica ali no gramado. Isso aqui também é ali na Várzea do Carmo. Você fala, poxa, mas aqui tem pouca água. Mas é porque o rio fazia alguns meandros e criava ilhas no meio, né? Então aqui a gente vê ali, aqui seria mais ou menos onde passa a Rangel Pestana. E as casas tinham como se fossem piers e escadinhas. Normalmente as pessoas pescavam ali. Olha que interessante, o rio, ele fornecia também comida para os paulistanos da época. Para os ricos,
era peixe de rio, era pescado aqui mesmo. Eu falei para os pobres, era o peixe de rio, era pescado aqui mesmo. E os ricos traziam nas balsas, subia peixe de Santos, ia até o ABC, lá na região de Mauá, e eles vinham em balsas até essa região do centro da cidade. Quando a gente fala de ladeira Porto Geral, é porque ali havia um porto de fato, e as balsas chegavam até ali e descarregavam produtos, o peixe de Santos, por exemplo, e outros víveres que vinham, por exemplo, das fazendas dos padres beneditinos, do mosteiro de São Bento. Eles produziam muita coisa lá, eles traziam, o excedente eles vendiam para a população. E tudo era desembarcado ali, na ladeira Porto Geral. Vamos lá. Isso aqui é interessante, é um tremendo achado. É o mesmo lugar, em 1906, é um pouquinho adiante, a gente ainda pode ver aqui as escadinhas, ó. Foram flagrados 2 sujeitos aqui pescando. Então é o peixe de cada dia deles. E o que é interessante também é ler o que está sendo dito aqui, olha. Assim, depois que conheci Paris, São Paulo não tem mais muita graça. A pessoa está escrevendo para alguém lá em Paris, né? Esse cartão postal é de São Paulo. Eu acho que tem alguma graça, né? Ainda mais colorido. Vamos lá. Daí começa um processo grande de transformação da Várzea do Carmo. A primeira vez que é um aterramento da área em 1848. Depois, novamente, em 1862, na época em que se constrói aquele primeiro mercado. E depois há uma grande transformação nessa época, em 1912. Vamos lá. Aqui a gente pode ver como é que ficava a região, né? Época de cheia. Muitas vezes essa ponte, na verdade, era coberta pela água, né? E a correnteza era forte. Quando eles começaram a retificar o rio, ele ficou mais estreito. Quer dizer que mais água tinha que passar num espaço menor. O que ela tem que fazer? Passar mais rapidamente. Então, muitas vezes a gente teve enchentes aqui e muita gente morreu. Há muitos e muitos casos de enchentes aqui que acabaram levando tudo dessas famílias, dessas casas ribeirinhas, né? E algumas pessoas que tentavam atravessar e acabavam sendo levadas pelas águas. Às vezes elas eram encontradas onde? Lá no Tietê. E às vezes não eram encontradas jamais. Essa aqui é a famosa Ilha dos Amores. A gente não sabe que ela existiu, mas é uma das ilhas que estava ali na frente da colina histórica, que a gente vê o Carmo. E ela foi construída mais ou menos na década de 1872. Ela ficou ali por uns 20, 30 anos. Ela tinha um banho público, ela tinha um quiosque com comes e bebes, e era um lugar onde as famílias iam fazer suas festinhas, né, seus encontros de fim de semana. Mas daí, pelo que se sabe, houve uma degradação da área e ela passou a ser utilizada de noite para fins lúbricos, de namoros muito ardentes, e o pessoal, a província resolveu acabar com essa ilha no final do século XIX. Aqui a gente vê a Várzea do Carmo, só para a gente fazer uma comparação, na década de 20. Vocês viram um coretinho ali na Ilha dos Amores? Pois é, ele está aqui, ó. Isso aqui é a Várzea do Carmo na década de 20, no processo de construção do Parque Dom Pedro II, né? Se fosse assim hoje seria melhor, né? A versão de hoje é mais feia, né? Aqui é interessante, é uma vista da Várzea do Carmo. Agora são fotos de 1910, que é um ano importante para a nossa história, né? Várzea do Carmo, vista da Rua Florencio de Abreu, é onde vende ferramentas, essas coisas, né? E quem trabalhou ali durante muito tempo foi quem? Quem foi? Quem sabe? Não, está mais próximo. O Neco. O Neco trabalhou muito tempo na Florencio de Abreu, numa empresa que vendia ferramentas, né?
Então a gente pode imaginar que em 1910, passando por ali, indo para o trabalho, ele tivesse essa visão da Várzea do Carmo. Aqui outra foto interessante do Vincenzo Pastore, que é um italiano, né? Vivia ali na região da Luz, do Bom Retiro, né? Tem o mesmo nome do meu bisavô, que vivia no mesmo lugar. E aqui a gente tem uma ideia do que se fazia ali na região. Então, um jogo de bola de gude entre os engraxates no ano da fundação do Corinthians, 1910. É uma foto interessante. E o que tem aqui? Um carroceiro, né? Vocês são infalíveis. De novo, quando a gente faz pesquisa iconográfica sobre a época, a gente encontra muitas fotos de carroceiros. Eles eram absolutamente importantes na dinâmica da cidade naquela época. Esse aqui é um cavalo caído na 25 de março de 1910. Coitadinho, provavelmente trabalhou demais, não aguentou a labuta, né? E ali já tem o pessoal, a turma dos bisbilhoteiros querendo saber do que se trata. Vamos lá. Outra foto de 1910 são carroceiros na rua direita. Esses aí estavam cuidando da limpeza pública, não é? Que ele está com uma pazinha aqui, ele está pegando o lixo aqui do pessoal. Isso fica perto do Largo da Misericórdia. Isso aqui é pertinho do mercado, seria ali uma das esquinas da Várzea, e são verdureiras, né? Também 1910, né? Parece que é uma foto feita no Sudão, né? E parece de 1710, não, mas é uma foto de 1910 da região da Várzea do Carmo, pertinho do mercado, né? Então, a gente viu, poxa, faz muito tempo isso? Não faz tanto tempo, faz 106 anos, mas a gente ainda tinha essas figuras que se vestiam à moda mourisca, né? Na verdade, provavelmente nessa época, pessoas no Sudão se vestiam assim também. Por quê? Nós temos aqui uma imigração portuguesa, espanhola forte, e algumas pessoas ainda guardavam tradições desse passado mouro da Península Ibérica. É interessante que isso foi trasladado para o Brasil numa época ainda relativamente recente, 1910. Vamos lá. Aqui é o mercado dos caipiras. Atrás do mercado oficial tinha um mercado de hortifruti granjeiros, que eram coisas produzidas, coisas perecíveis, verduras, por exemplo. E os chamados caipiras vinham vender o que eles produziam. Ao redor da cidade a gente tinha várias chácaras, especialmente ali na zona norte, onde mora o Leandro, ali era uma chácara grandona, tá? O pessoal vinha dali trazendo alface, couve, tomate, e vendiam nessa região atrás do mercado oficial. E aqui nós temos uma foto rara, né, que é do nosso antecedente, que é o Botafogo, esse chamado Botafogo da Paula Souza, né? E essa foto é do acervo do Celso Zelt, que gentilmente nos cedeu. E a gente tem aqui vários jogadores que compuseram a primeira esquadra do Corinthians, eram membros desse Botafogo, como o Politi, o Pizzoccaro, muitos deles italianos, e o César Nunes, que era irmão do Neco. Então estão aí, eram jogadores de um time muito aguerrido, né? Que o delegado Franklin, do Brás, achava que eram delinquentes e pensava assim, isso segundo nos conta o Lourenço de Afé, puxa vida, esses caras precisam se civilizar. E como a gente faz isso? Façamos com que subam um pouquinho ali para perto da colina, eles vão se misturar com a italianada e com a espanholada do Bom Retiro. Talvez ali eles tomem jeito, né? E conta-se que na Várzea do Carmo houve uma confabulação entre o delegado Franklin, o Alexandre Magnani, o nosso carroceiro, e o alfaiate e ex-operário anarquista Miguel Batalha, para que acolhesse essa juventude muito boa de bola, né, mas não muito comportada. E isso, de fato, ocorreu e eles se tornaram corintianos. Agora, não esqueçam... Oi? A elitização vem desde então. É
uma pequena elitização, de fato, né? Na verdade, eles subiram um pouquinho, né? Porque o Bom Retiro está um pouquinho acima, né, da várzea. E é interessante que... É mescado. Oi? É mescado essa discussão. Sim, é um tema do Plínio Labriola. E o que a gente vê nos primeiros anos é que esses jogadores, eles não deixaram de jogar no Botafogo. Durante muitos anos, eles jogavam no Botafogo e jogavam no Corinthians também, às vezes no mesmo dia, né? Mas os nossos jogadores às vezes estão cansados, pedindo para serem culpados e tal, né? Naquela época o cara queria jogar 2 vezes, né? E faziam isso com... Oi? Pagavam muitas vezes, né? Pagavam para jogar. Então aí essas figuras aí, aqui a gente tem uma figura importantíssima que é o Amílcar Barbuy, olha, tem até o nominho dele aqui, ó, né? Que é um dos nossos primeiros grandes craques, né? E foi o primeiro corintiano a envergar a camisa da seleção brasileira. E aqui a gente tem quem? O Charles Miller. Por que eu botei o Charles Miller aí? Porque ele fez o primeiro jogo de futebol na Várzea do Carmo, né, nesse dia 14 de abril de 1895, e segundo o Charles Miller Neto, né, que é um santista, ele disse que o Charles Miller era corintiano, ele tinha muita simpatia pelo Corinthians, porque em razão das ligações que ele tinha com o Corinthians inglês, né? Ele tinha até jogado com eles lá na Inglaterra, tinha muita simpatia pela fidalguia dos ingleses, e aqui no Brasil ele se identificou com o Corinthians, embora tenha sido um astro do SPAC, né? Aqui a gente já está terminando, então a gente já passou do período da fundação do Corinthians, e aqui é uma outra fotografia da revista Cigarra da Várzea do Carmo. Aqui a gente tem um escritório técnico, né, a Companhia Várzea do Carmo, que ela contratou, ela foi contratada pela prefeitura para construir o Parque Dom Pedro. Aqui são obras também ali, vocês veem isso aqui são, eles fazem